Você está atrasando o progresso com preocupações desnecessárias, disse meu chefe, deslizando o aviso de demissão pela mesa. Precisamos de pessoas que priorizem prazos. Meu nome é W.D. Connelly. Aos 51 anos, passei 3 décadas em canteiros de obras em Billings, Montana. Comecei como operário e trabalhei até chegar a supervisor de obra na Driftline Construction. Conheço o ritmo de um canteiro de obras, o som de um gerador funcionando corretamente, a visão de uma fundação nivelada, a sensação de cabos tensionados corretamente. Mais importante, sei quando algo está errado. Nos últimos 4 meses, supervisionei o Riverview Commercial Complex, um prédio de escritórios de 8 andares que seria a estrutura mais alta da parte leste da cidade. O projeto já estava atrasado quando trouxeram Justin Hawkins, um gerente de projetos de 30 e poucos anos recém-chegado de uma empresa chique de Seattle. Em seu primeiro dia na obra, ele andou com um tablet, digitando sem nunca colocar as mãos em nenhum material ou falar com a equipe além de breves apresentações. Esses suportes temporários não correspondem às especificações, eu disse a ele na semana passada, apontando para o suporte inadequado no 3º andar. Precisamos reforçá-los antes de continuarmos subindo. A equipe de engenharia aprovou o acordo atual, ele respondeu sem levantar os olhos do tablet. Seguindo em frente como planejado. Documentei tudo como fazia com tudo. Fotos, anotações, e-mails. Alguns podem chamar de proteger a minha pele. Eu chamei de fazer o meu trabalho. Agora, sentado no trailer de observação, eu observava Justin esperar por uma explosão que não viria. Homens como ele esperavam que homens como eu gritassem, jogassem coisas, fizessem uma cena quando encurralados. Eu simplesmente assenti uma vez e peguei meu capacete. Vou esvaziar meu armário, eu disse. Já empacotei seus itens pessoais, ele respondeu, deslizando uma caixa de papelão em minha direção. A segurança vai acompanhá-lo até sua caminhonete. Segurança. Como se eu fosse algum tipo de ameaça. Como se 30 anos chegando cedo e saindo tarde não significassem nada. Como se levantar preocupações legítimas de segurança me tornasse perigoso. Peguei a caixa sem verificar seu conteúdo e segui o jovem segurança nervoso até minha caminhonete. Alguns membros da equipe perceberam o que estava acontecendo e pararam de trabalhar. Dei-lhes um leve aceno de cabeça, não de despedida, mas de outra coisa. Algo que dizia, cuidado com a própria saúde. Ao me afastar do local, vislumbrei Justin já conversando com meu substituto. O homem com quem ele conversava assentia com entusiasmo, provavelmente prometendo manter as coisas em andamento a todo custo. Não seria a última vez que me viriam, embora ainda não soubessem. Passei minha vida profissional construindo coisas duradouras. Meu pai era carpinteiro e me ensinou que atalhos criam fraquezas, e fraquezas acabam falhando. Faça certo da primeira vez, ele dizia, mesmo que ninguém além de você saiba a diferença. Essa filosofia me conquistou o respeito de equipes e empreiteiros. Também me custou oportunidades em empresas que priorizavam a velocidade em detrimento da qualidade. Já havia sido demitido 2 vezes por insistir em procedimentos adequados. Em todas as vezes, encontrei outro cargo em poucas semanas. Bons superintendentes que realmente se importam com a conformidade com o código não são tão comuns quanto se espera. Minha esposa Elaine entendia meus princípios mesmo quando afetavam nossas finanças. Seu nome está naquele prédio tanto quanto da construtora, ela me dizia. Você precisa dormir à noite. A Driftline tinha sido diferente, pelo menos no começo. O fundador da empresa, Gregory Stein, construiu a empresa com base na reputação de trabalho de qualidade. Entrei há 7 anos, quando eles ainda eram de médio porte, lidando principalmente com reformas comerciais e empreendimentos de pequeno porte. Então, Gregory se aposentou. Seu filho assumiu. A empresa triplicou de tamanho e, de repente, cumprir prazos tornou-se mais importante do que fazer as coisas corretamente. O projeto Riverview era o maior deles até então e a pressão de cima era intensa. O primeiro sinal de problema veio quando eles substituíram nosso gerente de projeto original, Hank Willis, um profissional experiente com quem trabalhei por anos, com Justin Hawkins. Eles estão trazendo sangue novo. Hank me avisou na última semana. Esses jovens das grandes empresas só pensam no lucro. Cuidado, Wade. Eu assenti, sem perceber o quanto ele estaria certo. Durante o primeiro mês de Justin, pequenos detalhes foram cortados. As reuniões de segurança foram encurtadas de 15 minutos para 5. As inspeções de materiais tornaram-se superficiais. Os requisitos de documentação foram flexibilizados. Quando recuei, fui rotulado como antiquado e resistente a mudanças.
Comecei a manter um registro separado de todos os desvios do código e das melhores práticas. Fotos digitais armazenadas na nuvem. Cópias de e-mails enviados da minha conta pessoal. Gravações de voz de conversas quando a lei de Montana permitia. O ponto de ruptura veio quando descobri que eles haviam substituído parafusos estruturais de qualidade inferior aos que os planos previam no quarto e quinto andares. A diferença não seria visível para um inspetor sem um exame minucioso, mas em um terremoto ou vento forte, poderia significar uma falha catastrófica. Precisamos substituir esses parafusos, eu disse a Justin, mostrando-lhe a comparação. Ele olhou para os parafusos na minha palma e disse: o fornecedor me garantiu que estão dentro dos parâmetros aceitáveis. Não vamos atrasar a equipe de siderurgia por isso. Isso foi 2 dias antes da minha demissão. Dirigi direto para casa depois de ser escoltado para fora do local. A caixa de papelão no banco do carona como um passageiro silencioso. Elaine demoraria horas para voltar do seu plantão no hospital. Fiquei sentado na minha caminhonete na entrada da garagem por um longo tempo, olhando para a casa que tínhamos comprado 15 anos atrás. Precisava de um telhado novo. Eu estava planejando fazer isso sozinho neste verão. Agora eu tinha tempo, mas potencialmente não tinha dinheiro. Lá dentro, coloquei a caixa na mesa da cozinha e finalmente examinei seu conteúdo. Minha garrafa térmica, alguns livros de referência, a foto emoldurada minha e de Elaine no Parque Nacional Glacier, minhas ferramentas pessoais estavam faltando, um bom conjunto de furadeiras de Milwaukee, equipamentos de medição de qualidade, equipamentos especializados que acumulei ao longo de décadas, cerca de $2.000. Fiz uma lista de tudo o que estava faltando e liguei para o Departamento de Recursos Humanos na sede da Driftline. A mulher que atendeu pareceu desconfortável quando expliquei a situação. Vou investigar, Sr. Connelly, disse ela. Mas devo informá-lo de que, de acordo com o relatório do Sr. Hawkins, o senhor foi demitido por insubordinação e criação de um ambiente de trabalho hostil. Eu não levantei a voz uma única vez em todas as minhas interações com Justin. Nem hoje. Interessante, respondi calmamente. Gostaria disso por escrito, por favor. Com licença. Os motivos da minha demissão. Gostaria que fossem por escrito e que minhas ferramentas fossem devolvidas. Caso contrário, podemos discutir isso com minha advogada. Ela prometeu retornar a ligação. Desliguei e fiquei olhando para o celular por um longo momento antes de abrir meu e-mail pessoal. Lá, em pastas organizadas, estava tudo o que eu havia documentado nos últimos 4 meses. 76 violações de segurança distintas, variando de leves a potencialmente catastróficas. Todas com evidências fotográficas. Todas com registros das minhas tentativas de resolvê-las pelos canais adequados. Não se tratava mais apenas de ser demitida. Tratava-se das 200 pessoas que eventualmente trabalhariam naquele prédio. Tratava-se da equipe de construção que não sabia o que estava escondido atrás do drywall e sob o piso. Tratava-se de cada canto cortado se tornar um risco potencialmente letal no futuro. Criei um novo endereço de e-mail para o Escritório Regional da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional. O assunto era simples, urgente, várias violações críticas de segurança no complexo comercial Riverview. Trabalhei metodicamente, organizando as violações por categoria e gravidade, cruzando os requisitos do código e anexando a documentação. 4 horas se passaram. Elaine chegou em casa e me encontrou ainda no computador. Wade, o que aconteceu? Contei tudo a ela enquanto continuava a digitar. Ela ficou atrás de mim, com as mãos apoiadas nos meus ombros, lendo a tela enquanto eu trabalhava. Eles vão revidar, disse ela baixinho. Deixe-os. Você pode não conseguir outro emprego nesta cidade. Fiz uma pausa, com as mãos pairando sobre o teclado. Algumas coisas importam mais do que um salário. Ela apertou meus ombros gentilmente. Eu sei. Foi por isso que me casei com você. Cliquei em enviar às 21h47. Então comecei outro e-mail para o escritório do inspetor de construção do estado. A ligação de Justin chegou às 7h30 da manhã seguinte. O que diabos você pensa que está fazendo, Wade? Sua voz estava tensa, raiva controlada. Bom dia, Justin. Acabei de receber uma ligação da OSHA dizendo que receberam uma reclamação sobre o nosso local. Era você. Sentei-me à mesa da cozinha, caneca de café na mão. Documentei preocupações legítimas com a segurança. Só isso. Você foi demitido por causar problemas e agora está me provando que estou certo. Sua voz caiu para algo quase racional. Olha, Wade, eu entendo que você esteja chateado. Mas esse comportamento vingativo não vai te ajudar a encontrar outro emprego.
Aliás, já estou recebendo ligações de outras empresas perguntando sobre você. A ameaça era clara. Continue insistindo e eu serei demitido. Se o site estiver de acordo com as normas, você não tem com o que se preocupar, respondi. Ele riu curto e seco. Nós dois sabemos que inspeções podem ser subjetivas. A violação de uma pessoa é a variação aceitável de outra. Mas o que não é subjetivo é como a indústria vê funcionários descontentes que tentam sabotar projetos após serem demitidos. Foi isso que aconteceu com as minhas ferramentas, perguntei. Sabotagem. Uma pausa. Que ferramentas? As que não foram devolvidas com meus pertences pessoais. Já registrei um boletim de ocorrência por roubo. Isso ainda não era verdade, mas a reação dele me disse tudo. Sabe de uma coisa? Fique com as ferramentas. Considere indenização, mas pare com essa bobagem de Osha antes que você se machuque. Adeus, Justin. Desliguei e liguei imediatamente para a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Eles pegaram as informações, mas não pareceram otimistas quanto à recuperação. Próximo, liguei para 3 construtoras com as quais eu tinha relacionamento para perguntar sobre vagas. 2 não retornaram minhas ligações. A terceira, a Elcrid Builders, pediu para o filho do dono me ligar de volta. Gostaria de te ajudar, Wade. Eu realmente gostaria, disse ele, mas temos uma lista completa agora. E bem, tem havido algumas conversas. Que tipo de conversa? Que você é difícil de trabalhar, que você causa problemas. Ele parecia genuinamente desconfortável. Olha, eu sei que meu pai tem uma ótima opinião de você, mas o setor está difícil agora. Talvez tente novamente em alguns meses, quando tudo isso passar. No meio da tarde, eu tinha recebido respostas semelhantes de mais 2 empresas. As notícias correm rápido nos círculos da construção, especialmente em uma cidade do tamanho de Billings. Às 16h15, meu telefone tocou com um número desconhecido. Era um advogado representando a Driftline Construction. Sr. Connelly, estou ligando para informá-lo de que qualquer comunicação futura sua sobre o projeto Riverview pode ser considerada difamatória e resultar em ação judicial. O senhor está dizendo que a empresa me processaria por denunciar violações legítimas de segurança às autoridades regulatórias. Estou dizendo que sua caracterização de práticas padrão do setor como violações parece ser de natureza retaliatória, dado o momento. Além disso, o senhor removeu documentação confidencial do projeto ao sair da empresa, o que constitui roubo de propriedade intelectual. Eu não havia removido nada. Toda minha documentação havia sido criada em meus dispositivos pessoais e armazenada em minhas contas pessoais, mas eles estavam preparando o terreno para me desacreditar. Envie-me uma ordem formal de cessação e desistência, se essa for a sua posição, respondi. Caso contrário, não tenho mais nada a dizer. 3 dias depois, recebi um envelope grosso do escritório de advocacia deles. Dentro havia uma carta de cessação e desistência ameaçando com ação judicial se eu continuasse a difamar a empresa, juntamente com um acordo de confidencialidade que me lembraram que eu havia assinado ao ser contratado. Eu não havia assinado nenhum documento desse tipo, mas contestar isso exigiria um advogado que eu não podia pagar no momento. Eles estavam tentando me enterrar antes mesmo que os inspetores chegassem ao local. Uma semana após minha demissão, eu estava sentado em um restaurante no centro da cidade quando Franklin Weber sentou na mesa à minha frente. Frank tinha sido meu encarregado de eletricidade no projeto Riverview e trabalhamos juntos, intermitentemente, por 15 anos. Provavelmente é uma má ideia, disse ele, olhando por cima do ombro. Provavelmente. Empurrei minha xícara de café para o lado. Como estão as coisas no local? Uma loucura. Justin fez todo mundo trabalhar horas extras para consertar os problemas antes da inspeção da OSHA. Eles marcaram para a próxima segunda-feira. Concordei. Eles estão trocando os parafusos e reforçando os suportes que você sinalizou. Mas aqui está a questão, Wade. Ele se inclinou para frente, baixando a voz. É mais profundo do que o que você viu. Eles vêm falsificando documentação de materiais há meses. Lembra daquelas amostras de concreto que não passaram no teste de resistência em fevereiro? Eu me lembrei. A primeira concretagem da fundação apresentou resultados preocupantes, mas Justin garantiu a todos que os testes subsequentes estavam bons. Eles nunca testaram novamente, continuou Frank. Eles acabaram de mudar a papelada. O mesmo aconteceu com a classificação de resistência ao fogo de alguns materiais. O fabricante enviou um aviso sobre um lote estar abaixo das especificações, mas ele foi enterrado. Meu estômago embrulhou.
Como você sabe disso? Dona, do departamento de compras. Ela tem mantido seus próprios registros porque estava preocupada com a responsabilidade. Quando soube que você foi demitido, ela veio até mim. Ele deslizou um pendrive sobre a mesa. Cópias da documentação original versus o que foi submetido aos inspetores. Olhei para o pequeno dispositivo preto, sem pegá-lo imediatamente. Por que você está fazendo isso, Frank? Você vai receber uma aposentadoria em alguns anos. A empresa do meu filho vai alugar 3 andares naquele prédio quando terminar. Ele encontrou meus olhos firmemente. E eu fui criado para fazer o que é certo, assim como você. Peguei o pendrive. Eles vão descobrir de onde isso veio. Provavelmente, mas já tenho idade suficiente para não me importar muito mais. Depois que Frank saiu, fui até a biblioteca pública e usei o computador deles para revisar os arquivos. O que encontrei foi pior do que eu imaginava. A documentação demonstrava fraude sistemática, não apenas atalhos e descuidos, mas também falsificação deliberada de testes de segurança e qualidade dos materiais. Não se tratava apenas de Justin Hawkins. Isso chegou ao nível corporativo, envolvendo diretores de compras e executivos de projetos. O projeto Riverview havia recebido um lance muito baixo para ganhar o contrato, e agora eles estavam compensando a diferença usando materiais abaixo do padrão. A caminho de casa, passei de carro pelo canteiro de obras. O prédio já tinha 6 andares, sua estrutura esquelética se erguendo contra o céu de Montana. Pensei em todas as pessoas que trabalhariam lá, sem saber o que se escondia nas paredes e pisos abaixo delas. Quando cheguei em casa, Elaine estava me esperando com suas próprias notícias. Encontrei Vivian Taylor no hospital hoje. Ela disse que Vivian era casada com um vereador. Ela mencionou que a Driftline fez contribuições substanciais de campanha para o prefeito e vários vereadores no ano passado. Pouco antes de obterem aprovação acelerada para a variação de zoneamento de Riverview, as peças estavam se encaixando. Conexões políticas, aprovações apressadas, atalhos, documentação falsificada. Não foi apenas negligência. Foi corrupção. Liguei para meu contato na OSHA naquela noite e deixei uma mensagem de voz explicando que tinha documentação adicional que precisava ser revisada antes da inspeção. Depois, encaminhei tudo do Frank para a OSHA e para o escritório do inspetor estadual de construção. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada de Gregory Stein, o fundador aposentado da Driftline Construction. Precisamos conversar, Wade, disse ele, com a voz grave. Isso é mais profundo do que você imagina. Encontrei Gregory em sua casa à beira do lago, a 30 metros da cidade. Aos 72 anos, ele ainda tinha as mãos calejadas e a postura ereta de um homem que passou décadas em canteiros de obras antes de assumir a gerência. Eu nunca deveria ter deixado meu filho assumir, disse ele enquanto estávamos sentados em seu deck com vista para a água. Thomas sempre se preocupou mais com crescimento do que com qualidade, mas nunca pensei que ele chegaria tão longe. Você sabe sobre a documentação falsificada? Gregory assentiu. Tenho ouvido coisas de contatos antigos. Quando sua reclamação sobre a OSHA chegou, várias pessoas me ligaram. Ele tomou um gole de café. O que você não sabe é que Riverview não é apenas mais um projeto para a Driftline. É a pedra angular da proposta deles para a expansão do novo hospital. É um contrato de 100 milhões de dólares. Agora eu entendia por que eles reagiram tão fortemente à minha reclamação. Se a OSHA encontrasse violações graves em Riverview, eles perderiam qualquer chance no projeto do hospital. Eu também tenho coletado informações, continuou Gregory. Thomas não sabe que ainda tenho acesso a certas contas da empresa. Documentei pagamentos irregulares a inspetores da cidade, os resultados de testes alterados, tudo. Ele me encarou com um olhar firme. Construí aquela empresa com base na minha reputação. Não vou deixar que a destruam ou construam armadilhas mortais com meu nome anexado. Passamos 2 horas planejando nossos próximos passos. Gregory abordaria o conselho de administração com suas evidências, forçando uma ação interna. Enquanto isso, eu trabalharia com a OSHA para garantir que a inspeção fosse completa e não pudesse ser burlada. No dia seguinte, recebi um telefonema de uma jornalista do Billings Gazette. De alguma forma, ela tinha ouvido falar da reclamação da OSHA. Estou trabalhando em uma matéria sobre supervisão de segurança na construção, ela explicou. Seu nome surgiu como alguém com preocupações sobre o projeto Riverview. Fui cuidadoso com minhas palavras. Posso confirmar que relatei problemas de segurança pelos canais adequados. Além disso, não posso comentar sobre uma de segurança falsificada.
quem estava as informações, provavelmente do site da prefeitura, encorajo a solicitar registros públicos relacionados às aprovações do projeto. É tudo que isso conta. Sem minorar diretamente sérias alegações de um erro da obra sobre integridade estrutural e práticas de documentação, expressando a confiança no processo de inspeção de obras da cidade e para a cooperação assim, com as autoridades do Estado. Vários inspetores, vários inspetores, há 6 coisas. 2 horas depois